Sejam bem-vindos a mais uma Mesa de Câmbio, o canal por onde você envia e recebe recursos do exterior. Sempre queremos trazer assuntos novos, atuais, e agora, no ano de 2026, dá início à nova reforma tributária. Por isso estamos aqui com a presença do Vitor Max. Vou apresentar o Vitor mais amplamente no detalhe. Mas antes disso, lembre de poder compartilhar os nossos vídeos, seguir no canal, seguir o nosso canal, se inscrever, nos seguir no Instagram, comentar, compartilhar, enfim, e assim a nossa mensagem pode chegar a mais pessoas. Deixa eu apresentar o Vitor agora. Vitor, a sua currículo é bem amplo, deixei anotadinho aqui bonitinho. Vitor Max, advogado tributarista, mestre em propriedade intelectual e inovação pela NPI, conselheiro titular do Conselho Municipal de Recursos Fiscais de Vitória, aqui no Espírito Santo. Vitor, seja bem-vindo, obrigado pela presença, fico feliz por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Diego, é um prazer estar aqui, eu agradeço o convite, né? Principalmente para falar sobre esse tema que tem tirado o sono de muitas pessoas e, inclusive, não só empresários, mas também de advogados, de contadores, de todo mundo que está envolvido aí na cadeia produtiva de alguma forma e na cadeia de bens e serviços, né? Então, assim, nós advogados temos que nos atualizar, os contadores têm que se atualizar, o empresário tem que se atualizar, e no meio de tudo isso está todo mundo preocupado para saber como que vai ser e o que efetivamente essa reforma está nos trazendo. Preocupados por quê? Porque a reforma ainda não iniciou, né? Nós tivemos aí a emenda constitucional, né? Tivemos a lei complementar, temos algum tipo de regulação já, mas muita coisa ainda está pendente. E é aquele negócio, está pendente com o carro andando, né? Porque 2026 já está chegando, nós vamos iniciar um período de teste e a reforma já caminha para a sua efetividade. E eu acho que muitas pessoas, muitos empresários principalmente, ainda estão tanto quanto adormecidos, pensando que isso é algo do futuro, porque isso não está impactando na realidade atual deles, né? Mas a reforma tributária, essa mudança, né, a Sim. gente está diante de uma mudança efetivamente estrutural e irreversível. Uma mudança que não envolve só o jurídico, uma mudança que envolve o financeiro, uma mudança que envolve uma modificação de cultura e de toda a estrutura empresarial do nosso país, seja ela qual for, tanto de bens quanto de serviços. Sim. Então, é um momento muito peculiar da nossa história, é um momento que talvez a gente possa até pensar naquela expressão vai ou racha, né? Sim, Porque se falou de reforma tributária durante muito tempo. São muitos anos sim. dizendo nós precisamos de uma reforma, nós precisamos de uma reforma, nós precisamos de uma reforma, mas não conseguíamos fazer uma reforma. E a coisa ficava cada vez mais aglomerada, cada vez mais complexa, e hoje nós temos uma reforma. Agora, isso é bom? Isso é ruim? Depende. Isso vai depender muito. E deixa eu te fazer a pergunta sobre o que é reforma tributária em linhas gerais, você já explanou amplamente. Eu vou voltar no tema aqui ainda, mudando só um pouquinho o roteiro, Vitor. Eu gosto muito de saber um pouco mais do pessoal antes de a gente entrar de forma mais profunda, né, na reforma tributária. O Vitor, para quem não sabe, Vitor, a gente se conhece há um pouquinho de tempo já, né, Vitor? Era meu Alguns cliente anos, ainda no banco, verdade. agora na XP, na mesa de câmbio, a gente continua tendo um relacionamento, conversando e tal. Isso é um dos motivos da gente estar aqui conversando. E, Vitor, como começou a sua carreira na área do direito, advocacia? Isso veio do seu pai, foi irmão? De onde veio a sua inspiração e como é que conseguiu entrar no Conselho Municipal Isso é Tributarista? engraçado, né? Porque, na verdade, eu tenho uma família que tem uma tradição em contabilidade. O meu bisavô era contador, o meu avô era contador, eu tenho tio contador. Agora, o direito não. O direito não é algo de família. O direito, na verdade, eu tenho um primo que fez direito, mas não foi a minha inspiração. Na verdade, meus pais não gostariam que eu tivesse feito direito. Porque E eu fui meio que sua curiosidade foi de do se aprofundando, né? contra. Eu era assim, quando eu era mais novo, né? Na escola, no grupo de amigos, eu era sempre um agente perturbador, né? E aí, por ser um agente perturbador, acabei virando uma certa liderança.
E aí, na época, eu pensava em fazer medicina, pensava em fazer alguma outra coisa, mas todo mundo falava que não tinha nada a ver comigo. E aí, em determinado momento, eu percebi que o meu caminho era o direito. E aí fiz direito, não fiz aqui, fui para Viçosa, fiz na Federal de Viçosa, me formei em Viçosa, sempre quis advogar. E quando cheguei aqui, quando voltei, Sim. comecei a advogar inicialmente, trabalhei na Prefeitura de Vila Velha, depois montei meu escritório e desde então estou advogando. E aí o Conselho de Recursos Fiscais acabou surgindo a oportunidade devido à minha participação na OAB, porque durante muitos anos eu participei de comissões na OAB, eu sempre Ah, estive envolvido em questões técnicas, em trabalhos para a classe. Então, assim, essa dedicação acabou me e você, e, oportunizando e essa você se dá participação no bem com os conselho. números também, porque eu normalmente que é um pouco de humanas assim, um pouco mais da leitura. Eu entendo que o advogado é praticamente quase que um historiador também, porque você tem que saber bastante, tipo um economista, como tem que entender muito de história, o advogado também tem que entender um pouquinho, né, de todo o contexto histórico que está Uhum. acontecendo, mas às vezes não se dá tão bem com números. E você trabalha com as palavras e também com os números. Você também sempre se deu bem na matemática? É assim, dizem que advogado não é bom com números, né? Diz que o advogado não sabe fazer cálculo, a não ser porcentagem para poder receber, né? Mas eu tive a sorte de ter uma mãe que é matemática. Hum. Então, Eu falei, assim, tinha que eu ter uma, cresci tinha que ter, nos, eu tinha que ter cresci uma nos, ligação para você ser é, direito e tributário. Eu falei, não, além nada. dessa tradição de contabilidade dentro da família, mas não foi uma Entendi. coisa que influenciou tanto É assim, engraçado como que tem né? todo um contexto, né, para que as coisas vão É, acontecendo, né? é. Eu sempre me dei melhor durante a escola, né, ensino fundamental, ensino médio, com as matérias de humanas. Porém, eu sempre tive essa força dentro de casa na matemática. Então, Hum, acho que isso acabou eu já, mesclando e me ajudando a chegar onde eu cheguei. não, pô, bacana demais. Eu admiro bastante. Em algum momento eu vou precisar de você também sobre a parte que você cuida, seu advogado, não só tributarista, mas também um mestre em registro de marcas e patentes. Então, quem precisar, ó, do serviço do Vitor, tá aqui o Vitor aqui, pode te ajudar bastante nisso. Mas, Vitor, a gente voltando aqui ao conteúdo, é, você já comentou sobre o que é a reforma É, tributária em linhas eu posso gerais? só explicar Sim. mais uma coisa Não, sobre isso? você Pra pode tudo. aproveitar que você falou, porque Você assim, pode tudo, pô. o mestrado em PI, ele me deu uma noção que me ajudou muito no tributário. Qual foi a noção? A Sim. noção de estruturação de empresas. Então, assim, o tributário ele não envolve um entendimento só do direito, como você mesmo disse. Uhum. Ele envolve um entendimento de matemática, um entendimento contábil, mas também um entendimento de empresa, para você entender o que é aquela empresa, como ela funciona, como se estrutura uma empresa, como captar recursos, como organizar a produção. Então, assim, eu acho que quem entende bem da empresa, quem consegue vivenciar isso, ter uma visão de como é isso, porque muitas vezes o advogado fica afastado por não ser um empresário, Sim. você acaba se aprimorando. Então, o mestrado ele me deu digamos assim, um plus na minha análise tributária e Ah, empresarial que é muito relevante nessa questão de estruturação de você empresas, consegue sentir na veia um pouco mais do que do que sente o empresário. do que sente o empresário, senão como é que a gente vai entender a realidade dele. Mas eu ia comentar sobre. Você já deu uma introdução sobre do que é a reforma tributária em linhas gerais, o que vai acontecer, dos impactos. A gente trazendo mais para a realidade do consumidor ali final. O empresário também, né, a gente comentando como um tudo assim, quais são as principais mudanças na tributação de bens e serviços? Acho que é o que maior impacta, né, o microempreendedor, alguns serviços informais, enfim. Em tributação, bens e serviços, quais são as principais mudanças que a gente vai ter nessa nova reforma tributária que começa em 2026 gradualmente, Uhum. correto? Isso, exatamente. Veja bem, no Brasil, a gente, ao longo do tempo, a gente acabou criando vários tributos incidentes sobre a cadeia produtiva e de consumo. Esses tributos, você tem aí o ICMS, o ISS, o PIS, a COFINS, e o IPI. Esses tributos, qual que é o objetivo da reforma? O objetivo da reforma é simplificar o sistema. Esse é o ideal de quem criou a reforma.
Para simplificar o sistema, eles quiseram extinguir esses tributos e migrar para um tributo que agregasse tudo isso e que pudesse servir de base para que a tributação ficasse mais coerente, mais simples, tanto para quem é o consumidor quanto para Aham. quem está distribuindo esses bens e os serviços. Porém, na discussão da reforma, não foi possível aprovar apenas um tributo, porque havia uma preocupação dos estados e municípios, porque, veja, Perder a arrecadação. esses tributos que existiam, que existem ainda, né, na verdade, eles são tributos de diferentes competências. Alguns deles são dos estados, alguns deles são dos estados, alguns deles são dos municípios, alguns são da União. Ou seja, o ISS, por exemplo, é do município, o ICMS é do estado e a contribuição, a COFINS e o PIS da União. E o IPI são da União. Então, o que vai acontecer? Qual foi o grande receio? Se a gente criar um só e ficar na competência da União, os estados e municípios vão perder poder sobre a gestão dessa tributação. Então, para se resolver essa Assim, situação, não passaria pelo caixa deles direto, né? A preocupação talvez que o governo ficasse com todo o valor e fizesse o split não estaria da distribuição do recurso. dentro de um campo mínimo de competência legislativa que eles pudessem fazer algo sobre, entendeu? Então, se criou essa dualidade. Essa dualidade ela existe em países, por exemplo, como o Canadá. Lá existe um IVA dual. É um pouco diferente, até onde eu entendo, do que vai ser aplicado aqui. A gente tem uma... Já é comum ter essa divisão do IVA distribuído do que, como é que é o Não, por na estado e Europa. município e que é do federal. Não, na Europa, é porque assim, o Canadá ele é um país muito específico, porque ele tem colonização francesa e colonização inglesa, e ele é dividido entre a área francesa e a área inglesa, né? A Constituição do Canadá, ela tem nos dois idiomas, as leis nos dois idiomas, Bem dependendo das dividido. leis, né? Então, assim, o que acontece? O normal não seria o IVA dual, o normal seria um IVA no estilo europeu, que é um IVA só. É isso que eu ia te perguntar, que não sei se eu vou te O colocar IVA, numa. para deixar claro, é imposto sobre valor agregado, né? Quem viaja para o exterior deve estar acostumado, ou já viajou, ou se não se deu conta, uma hora pega a notinha, ou quem está viajando e está assistindo o vídeo aí, olha a notinha que você comprou uma coisa e está lá. O IVA bem discriminado do que está pagando, né, pelo produto ou serviço e do imposto em si. E Isso que eu ia sabe te como é que as perguntar pessoas vão lembrar bem? É só hum, lembrar do tax refund. ele, Tax refund, que ele né? pega no aeroporto e É, alguns postos. é. Isso eu vou te colocar uma forada aqui agora, mas isso, você acabou já falando, né? Por que não é único, né, aqui no Brasil? Porque já é muito complexo, sabe? Porque a gente tem 50 mil questões de leis aí tributárias, porque acho que para o consumidor e para o empresário também seria, eu acho que entendo que seria um pouco mais prático dele fazer essa gestão, porque do meu ponto de vista e do que eu li um pouco, normalmente o empresário ele tem que ver o que que tem de tributo e tal para ele poder pensar no negócio dele. E não, deveria ser o contrário, né? Eu vou vender, vou fazer meu negócio, depois eu vou me preocupar com o que eu tenho que pagar e fazer, porque eu já sei que tá tudo certinho, não tem nada de surpresa do que vai acontecer. Não achei que ficou, eu não vou mudar nada da lei, né? Mas não achei que ficou tão prático Para o empresário, né? para o empresário. Foi até Depois tem um bom outro você comentário. falar, porque a base da tributação é a neutralidade, é justamente para tirar do empresário esse pensamento de eu preciso me estruturar para poder aproveitar algo e não fazer só o negócio, mas também pensar na operação de uma forma estratégica ou aproveitar algum benefício ou algo assim, né? A ideia é realmente que você se preocupe com a sua atividade, que você se preocupe em fazer o que você sabe fazer e que o consumo siga normalmente. Porém, o Brasil é um país muito complexo, né? É um país que tem muitas complexidades, e principalmente complexidades políticas, né? Então, assim, é uma coisa que não dá para ignorar, e justamente por conta disso que as discussões acabaram se desencadeando para essa situação de um IVA dual, porque havia uma discordância, os estados estavam reticentes, havia uma situação em que a reforma poderia não ser aprovada, então o que eu entendo é que houve um ajuste para que
fosse possibilitada a reforma tributária. Entendi. E então, só para a gente desenhar um pouco melhor aqui para quem está assistindo a gente. No ano de 2026 vai começar gradualmente a reforma tributária de fato, um pouco mais suave, diria assim, né? Já aparecendo na nota e tal. Foram reduzidos 5 impostos e um imposto único chamado IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Só que ele é dividido em dois que a gente só vai ver um na nota. Na verdade, tecnicamente, são duas tributações. É um imposto sobre bens e serviços, e uma contribuição sobre bens e serviços. Mas é fácil de confundir porque a base deles, a hipótese de incidência é muito semelhante, que ambos vão incidir exatamente sobre circulação de bens e serviços. Então, assim, é até um pouco complexo para quem não é da área, né? Mas era para ser simples, né? Mas deveria ter facilidade. Tem algum exemplo prático que você consiga ilustrar para gente que vem à memória, Vitor? Assim, a diferença ela é mais para a questão de arrecadação e distribuição, porque um deles fica para a União e o outro é distribuído, arrecadado entre estados e municípios. Então, assim, a questão toda está na distribuição dessa arrecadação. Existem esses dois mecanismos tributários, esses dois tipos de tributo, por conta de discussões sobre arrecadação. Eu acho que para o consumidor e para o empresário, essa distinção inicialmente, que é muito técnica e é válida para o tributarista, para o contador, não há muito a ser trabalhado em termos conceituais para o empresário, porque quem vai lidar com isso é o advogado dele e o contador. Porém, o que o empresário quer saber é como isso vai ser aplicado. E aí, realmente, essa é a questão. O que ele tem que se preocupar agora, 2026, que gerou o ano, que ele tem que falar, cara, antecipadamente, né? Mas ele que tá vendo o nosso vídeo agora em 2026, daí para frente, que conclui lá em 2032, se eu não me engano, 2033, assim, já não tem como seria se adaptar. O que ele vai se preocupar é que ele vai estar com dois sistemas ao mesmo tempo. 2026 vai ser, em tese, mais simples, porque é uma quantidade muito pequena de aplicação para poder se adaptar. É um período de teste, é um período que vai ter mudança na nota fiscal, porque os sistemas vão mudar, as prefeituras já estão... E a gente diria que, então, ele não tem que se apavorar, acho que o recado que ele poderia dar também... Não, por enquanto não. Por enquanto ainda é um período de adaptação, é possível que ocorram situações até que o legislador venha observar e talvez até modifique algo. Nem o governo sabe direito como é que vai fazer. Então, assim, é um período de ajuste. Eu ia falar agora, será que vai dar mais trabalho para você, Vitor, como advogado? Eu acho que nesse primeiro momento o trabalho vai ser muito grande do financeiro da empresa, do contábil da empresa, porque os ajustes contábeis e os ajustes de conformidade, eles vão ser importantes para que você possa conviver durante muitos anos, porque eu entendo que são muitos anos, até 2032, você vai conviver com dois sistemas, ou seja, você ainda tem ICMS, você ainda tem ISS, você ainda tem uma tributação que te pesa junto com a nova tributação. Tudo bem que essa tributação ela vai ser reduzida, tanto na adequação gradual, quanto a tributação do ano que vem, que é bem ínfima em termos de nova tributação, né? Da contribuição sobre bens e serviços e do imposto sobre bens e serviços. Então, assim, por enquanto, ainda é um período de ajuste. Mas isso é importante, por quê? Porque é quando o empresário vai começar a ver que a reforma efetivamente está chegando. E aí ele vai precisar de pensar o seguinte: como que isso impacta no meu negócio? Qual que é o impacto disso na minha precificação? Que eu acho que o principal ponto porque vai estar discriminado exatamente na nota ali, que a gente só vendia alguma coisa por 1.000, o 1.000 já é o preço final que o cliente está vendo, e ele faz todo o cálculo de custo, imposto para trás. Agora já vai ser assim, 1.000 e mais o imposto que está em cima que vai estar discriminado. Mas não é só isso, porque é o seguinte, a proposta da reforma... As compensações, né? A questão da reforma, o princípio que rege a reforma, que eu acho que é um dos principais princípios, é o que a gente chama de neutralidade. O que é neutralidade? A reforma, o tributo ele não pode impactar no negócio, certo?
Então, para que ele não impacte no negócio, o que eu faço? Eu fabrico um bem. Quando eu fabrico um bem, eu compro insumo. Esse insumo eu credito. E aí, quando eu vendo esse bem com valor agregado, eu pego esse crédito e reduzo na tributação que eu tenho que pagar. Então, é o seguinte, eu até trouxe um exemplo aqui para a gente lembrar, que é assim, eu tenho um industrial fabricante, vamos esquecer a questão do insumo e fingir que ele é o primeiro elo da cadeia. Ele vai vender para um atacadista um produto por R$100. E aí, supostamente, né, vamos botar só como exemplo para facilitar, ele tem um recolhimento de R$10 para o governo, certo? Ele recolhe R$10 de tributação de IBS e CBS. Tá. Aí, quando ele vende esse produto para o próximo, esse próximo ele vai vender também, ele é um atacadista, ele vende para o varejo. Quando ele vende para o varejo, vamos supor que ele venda a R$150, certo? Comprou por 100. Comprou por 100, creditou 10, certo? Porque pagou 10 de tributo e está vendendo por 150. Correto. Aí, na nossa lógica, a gente está aplicando 10% de tributação. Então, eu tenho aí 15, certo? Desses 15, eu reduzo 10. Então, ele só vai arrecadar para o governo 5. E aí, o varejo, ele recebeu por 150, já foi pago 5, certo? E ele creditou esse crédito de R$15, certo? Ele creditou os R$15. Aí, quando ele for vender para a próxima cadeia, que é o consumidor final, ele vai vender por R$200, certo? Então, 10% de 200 seria 20. Desses 20, eu vou abater o meu crédito de 15. E aí eu vou ter 5 de imposto a recolher. Logo, no final da cadeia, eu vou ter exatamente R$20 de tributação que vai ter sido pago pelo consumidor final, ao final da operação. Então, o que isso significa? Eu não estou aglomerando tributação. Em cima de tributo. Eu estou jogando um crédito e jogando só sobre o que está vindo adicionalmente. E isso já, quando o empresário foi emitir lá no final do mês, já aparecem as compensações, porque emitiu a nota, outro emitiu a nota, já aparece pronto para ele. O sistema que se propõe, isso é até uma coisa que a gente... Isso já é do jeito, jeito, já tá funciona assim hoje? Ou não? Não exatamente, porque hoje a gente tem um problema aí com os créditos. Mas o que vai acontecer, pelo que a Receita diz, é que vai ser gerado um sistema que tem uma capacidade muito maior do que o Pix. E esse sistema faria o controle desse débito e crédito e faria o controle de toda essa situação. Hoje a gente tem certos problemas quando a gente trata de crédito. E aí existem situações em que o contribuinte acaba pagando a mais e depois tendo que ir atrás desse valor. Aí tem que ir atrás do Vitor, e pra aí, Vitor ajudar então, a corrigir assim, isso. A ideia é que não se tenha mais isso. A ideia é exatamente que a gente tenha um sistema que vai funcionar de forma quase que automática. Mas é claro que a gente não tem aqui bola de cristal para prever se isso efetivamente vai funcionar como deveria. Acho que é por isso que o governo está querendo não, né? Já tá, que vai ser gradual, testar, ver como é que vai funcionar, poder ver como é que funciona. Bem menor. E aí, qual que vai ser a dificuldade? Desculpa, não, até. Não tem problema. Qual que vai ser a dificuldade? A dificuldade vai ser você se colocar nesse sistema de forma inteligente. E a gente tem um problema, por exemplo, na área de serviço. E eu acho que o consumidor quer saber isso. Como isso vai impactar, né, o consumidor final? Isso pode impactar de diversas formas. Por que eu falei que o problema agora, uma das questões é verificar a questão de preço? Porque existem serviços, existem atividades como a área de serviço que não tem muito insumo. E aí, eles vão se creditar do quê? Só vai pagar? Eles vão se creditar do quê? O pessoal não tem uma base de crédito que tenha como se beneficiar da mesma forma que a indústria tem. Porém, existem projetos de lei já querendo tratar disso, querendo dar um crédito presumido, ou um crédito com base nos custos da operação, né? Então, assim, é um problema,
pode ser que o preço do serviço, ao final, do jeito que está hoje, fique mais caro, e aí isso pesa no nosso bolso, e pode ser, sim, que isso, em algum ponto, afete até a precificação de outras atividades, não somente a de serviço, porque vai depender da dinâmica que conecta o mercado, porque o mercado ele é conectado. E se eu estou pelo lucro presumido, lucro real, isso vai afetar? Não, isso não vai afetar diretamente, porque o lucro presumido e o lucro real são formas de apuração da renda, né, de outra parte da tributação. É claro que o lucro presumido e o lucro real, hoje, pode ter algum impacto no sistema de crédito e débito, porque quem está no Simples tem uma viabilidade mais reduzida de planejamento hoje, né? E a gente também não sabe como que a reforma vai eventualmente Efetivamente. impactar o Simples, que ainda existem mudanças que devem vir aí adiante para poder adequar o sistema. E tem alguma, dentro da reforma tributária, tem algum setor, já falando dos prós e contras, a gente já está seguindo um pouco para o final, mas que vai ser beneficiado, como, sei lá, cesta básica, alguma linha de serviço, o agro? Tem algum setor que vai ter alguma isenção que não tinha antes? Que não tinha antes, que é difícil, né? Porque, na verdade, o sistema hoje tem vários benefícios, tem vários. É sempre importante verificar bem, porque sempre existe alguma coisa a se trabalhar, né? Na forma que o sistema está. É claro que a reforma foi criada muito pensada na indústria. Então, assim, a indústria eu vejo como o principal beneficiado da reforma. Mas você tem, por exemplo, a cesta básica, você tem a questão de produtos de saúde que estão sendo trabalhados com benefício, você tem regimes especiais dentro da reforma. Então, assim, são coisas que, sim, alguns setores Vão vão ser beneficiados de alguma forma, mas beneficiados dentro da nova sistemática. Entendi. Eu estava lendo alguma coisa aqui também, não sei se eu vou te apertar nessa ponta, sobre crédito de ICMS acumulado. Deu um salto aqui. Tem como pedir compensação? Você já tratou Há de uma algum caso desse? Você pensou preocupação sobre isso? há uma preocupação sobre os créditos, porque você precisa aproveitar esses créditos nesse período de transição e assim, ainda há alguma nebulosidade sobre como que vai funcionar isso até o final até efetivamente a reforma ser concluída, né? Porque a Aham. gente está num período de transição. É, Bom, é uma situação que vai depender muito, né? É uma situação que hoje, sim, é possível compensar, é possível trabalhar, né, esses créditos para que você tenha e até a reforma ser finalizada, um aproveitamento maximizado, né, desses créditos. Mas eu não arriscaria afirmar algo 100% hoje, porque nada é 100% hoje. Veja, a gente acabou de ter essa semana a aprovação na Câmara, salvo engano, do projeto de lei 108 de 2024, que fala sobre o comitê gestor. Então, assim, a gente está num momento de regulação. A qualquer momento pode surgir algo Até o novo, passado pode até incerto ser no Brasil, como foi o modificado. caso do IOF, que foi A por gente toda. tem, por exemplo, tem setores se organizando e existem lobbies que em algum momento pode gerar até uma modificação no que já foi legislado, entendeu? Então, assim, é difícil você dizer o que vai ser do futuro, porque o Brasil está vivendo um momento de trabalho intenso do legislativo. E adaptação. O tema é hiper extenso, enfim, dá vontade de se aprofundando, de ficar te apertando, Vitor, isso daqui, É, mas não dá para saber, mas a gente vai saber de fato quando é. começar agora em 2026, vamos falar de forma experimental, a gente caminhando agora já pro final, mas Vitor, num resumo assim, o que você poderia dizer para a gente ir encerrando? Para o nosso telespectador, para o que ele vai esperar agora de 2026 sobre a reforma tributária, um pequeno resumo assim que você, que Se a você gente pudesse deveria se falar preocupar. Se a gente pudesse falar antes do encerramento de Sim, um ponto que eu tá bom. acho que Vamos é lá. interessante e a gente acabou não falando, que é sobre o imposto seletivo.
Porque junto com o IBS e o CBS, Uhum. foi trazido também o tal do imposto seletivo que se apelidou de imposto do pecado, né? É, O acho imposto que as do pe- pessoas vão gostar de é, saber desse daí, é Esse imposto interessante. do pecado é interessante, porque ele vai incidir, em tese, ele é para desestimular atividades que fazem mal à saúde, que fazem mal ao meio A gente tá ambiente, falando de né? bebida, Bebidas cigarro, alcoólicas, bebidas cigarro. açucaradas, cigarro. Mas a gente também está falando, por exemplo, que a lei colocou de veículos híbridos e elétricos. Bateria Impo- de carro O elétrico, imposto do então, pecado entra nisso? vai entrar nisso. É, E o Figueiredo não tá com. esse é um ponto de questionamento, porque, por exemplo, veículos a diesel, caminhões a diesel não estão. Então, assim, E o aí? Quem diesel que tá? é super poluente, e aí eu que tenho um híbrido, vou ter problema. Ou eu que quero comprar um híbrido, vou ter um imposto seletivo para pagar, um imposto adicional, né? Então, é um imposto que vai causar diversas discussões. Inclusive, ele foi previsto, por exemplo, para o setor minerário. E no setor minerário também vai ter um peso que vai ser algo a ser Sim, considerado pelo empresário. E tem até uma situação de um veto que ocorreu, que foi um veto da imunidade. Existe uma imunidade prevista na Constituição, que foi inclusive tratada na emenda sim. constitucional, e que após foi feito um veto para tentar fazer incidir o imposto seletivo até mesmo em operações de exportação de rochas, por exemplo, que não deveria, em tese, pela interpretação de Sim. alguns, ter quando você tem essa exportação. E aí isso é interessante porque o imposto seletivo, e o chamado imposto do pecado, pelo visto, vai ter muita discussão, vai Para ter variar, é mais muita uma coisa confusa para poder cobrar do consumidor, do para empresário. cobrar do empresário e que no final das contas vai ser cobrado do consumidor, sim. E que vai ser mais uma polêmica e mais um assunto a ser discutido em tribunais, porque essa questão dos carros híbridos, com certeza, uma hora ou outra vai chegar aos tribunais. Sim, A questão das exportações, essa interpretação, se tem ou se não tem, se vai incidir ou não vai incidir em uma operação que envolva a exportação, também provavelmente vai virar algum tipo de litígio, sim. porque dá ensejo a interpretações. E então, assim, é uma reforma que tem muito campo de debate e vai dar muito trabalho para os advogados e para os contadores e para o empresário se adaptar. Entendi. Não, eu acho que esse já é acho que um recado e o resumo do que vai acontecer pro ano de 2026. Tem muita coisa ainda pra gente acompanhar, aproveitar. Tendo que o recado final também é que a gente não se apavorar, porque, como eu falei, é gradual, vai acontecer ao longo do tempo. Isso. Como último recado, se Sim, você me permite, sim, para o empresário, o que o empresário tem que fazer hoje? Hoje, isso eu não esperaria para amanhã, porque é uma questão que envolve a sua própria estrutura. Repensar, analisar, olhar, observar a sua empresa, ver o seu departamento financeiro, ver o seu departamento contábil, conversar com o seu contador, buscar entender como isso vai impactar, planejar junto do jurídico, junto do contábil, junto do financeiro, para poder ver como é que isso vai impactar o seu preço, como é que isso vai impactar a sua atividade, como que isso vai impactar o futuro. Não deixe chegar 2032, não deixe chegar ao futuro, já vá trabalhando isso, porque quem trabalhar antes vai ter uma vantagem competitiva. E a gente sabe que no mundo empresarial, vantagem competitiva é tudo. perfeito. Expertise, tá preparado sempre e sempre se atualizar. Vitor, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Foi uma aula sobre reforma tributária, sobre essa discussão que vai ser muito ampla. No final aqui, depois eu vou deixar todos os contatos do Vitor nas nossas redes sociais, para vocês poderem entrar em contato com o Vitor, tirarem mais dúvidas. Fique à vontade em acioná-lo. Eu entendo de câmbio, quem entende de tributo é o Vitor aqui. Vitor, obrigado. Obrigado, Diego. Deixo aqui toda a minha admiração pelo seu trabalho e fico muito feliz por ter participado desse podcast. Valeu, Vitor. Obrigado, Obrigado, meu camarada. amigo.